Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais um jogo entre Grêmio e Vasco pelo Brasileiro da Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Internacional e Cuiabá. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Corinthians. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o São Paulo. O Internacional que tenta uma vitória para aumentar essa vantagem com relação aos times que estão fora do G6 e quem sabe reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na briga pelo título brasileiro. Já o Cuiabá tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Internacional que não perde a 5 jogos. Já o Cuiabá, por sua vez, não perde a 4. O Cuiabá que vem de 3 empates consecutivos. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que pro Inter só a vitória interessa e ainda mais pela questão de ser no Beira-Rio. Eu vou de 1-0 pro Inter. Agora vamos falar de Ceará e Santos. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Flamengo. Já o Santos, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Goiás. O Ceará que tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Santos tenta uma vitória para subir um pouco mais na classificação. O Ceará que não vence há 7 jogos no Campeonato Brasileiro, vem de 3 empates consecutivos. Esse jogo, vamos lá. Como o Santos é um time que não costuma fazer bons jogos fora de casa, acho que o Santos dificilmente consegue recuperar os pontos da derrota para o Goiás. Eu acho que o Ceará vai fazer um grande jogo e vai voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Vou de 1-0 para o Ceará. Agora vamos falar de Fluminense e Fortaleza. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Paranaense. Já o Fortaleza, por sua vez, perdeu do Botafogo. O Fluminense que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G6 e quem sabe ainda reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na briga pelo título brasileiro. Já o Fortaleza tenta uma vitória para ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento. O Fluminense que tenta voltar a vencer depois de 3 jogos. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que o Fluminense, se ele quiser sonhar ainda em brigar pelo título brasileiro, ele não pode nem sonhar em empatar esse jogo. Eu acho que vai ser 1-1 essa partida. Agora vamos falar de Palmeiras e Juventude. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Bragantino. Já o Juventude, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Avaí. O Palmeiras que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude tenta uma vitória para não ficar cada vez mais afundado na última posição do campeonato. O Palmeiras que no meio de semana teve eliminação na Libertadores para o Atlético Paranaense. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O Palmeiras que não perde a 10 jogos no Campeonato Brasileiro, mas não vence a 5 jogos na temporada. Já o Juventude, por sua vez, não vence a 6 partidas. O Juventude que tenta quebrar um tabu. O Juventude não ganha do Palmeiras desde 2007. Esse jogo, vamos lá. Após a eliminação da Libertadores, eu vi entrevista de jogadores e do Abel Ferreira falando que essas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro é como se fossem 13 finais. E esse primeiro jogo é aquele jogo para o Palmeiras vencer e convencer. Eu vou de 3-0 para o Palmeiras nesse jogo. Agora vamos falar de Botafogo e América Mineiro. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Fortaleza. Já o América Mineiro, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Coritiba. O Botafogo que tenta uma vitória para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento e subir mais na classificação. Já o América Mineiro tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão no G6. O América Mineiro que não perde a 8 jogos. Esse jogo, vamos lá. É um jogo que para os dois times só a vitória interessa para subir na classificação. Jogo travado, vou de 1-1 para essa partida. Agora vamos falar de Avaí e Atlético Paranaense. O Avaí no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Juventude. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Fluminense. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Paranaense teve classificação na Libertadores contra o Palmeiras. Já o Avaí teve a semana inteira livre para trabalhar. O Avaí que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense tenta uma vitória para se manter no G6. O Avaí que não venceu 8 jogos. Já o Atlético Paranaense não perde a 5. O Avaí que tenta quebrar um tabu. O Avaí não ganha do Atlético Paranaense na ressacada desde 2017. Esse jogo, vamos lá.
Um Atlético Paranaense que fica aquela dúvida se não vai estar na ressaca após a classificação contra o Palmeiras, contra um Avaí que tem todo um desespero de voltar a vencer no campeonato. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de São Paulo e Corinthians. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Cuiabá, como já mencionado. Já o Corinthians empatou com o Inter, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo teve classificação na Copa Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Já o Corinthians teve a semana inteira livre para trabalhar. O São Paulo que tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Corinthians tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na briga pelo título brasileiro. O São Paulo que não vencia 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, por sua vez, não perde as 3 partidas. O Corinthians que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2017. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. O São Paulo que até a final da Copa Sul-Americana, dia 1º de outubro, tem que focar todas as suas atenções no Brasileiro, já que está perto da zona de rebaixamento. Contra um Corinthians que vem devendo em clássicos nessa temporada. Eu vou num empate para esse jogo, 1-1. Agora vamos falar de Coritiba e Atlético Goianiense. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do América Mineiro. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Mineiro. O Coritiba que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Atlético Goianiense tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense que não vencia 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. Um Atlético Goianiense que fica aquela dúvida como é que vai estar o psicológico do time após a eliminação na Sul-Americana no São Paulo. Já o Coritiba é um jogo que o Coritiba só a vitória interessa. É aquele jogo que se o Coritiba não quiser ser rebaixado, ele não se pode dar o luxo de perder pontos. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Goiás e Flamengo. O Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Santos, como já mencionado. Já o Flamengo empatou com o Ceará, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Flamengo teve classificação para a final da Libertadores. Já o Goiás, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. O Goiás que tenta uma vitória para subir mais na classificação e reduzir a diferença com relação aos times que estão no G6. Já o Flamengo tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na briga pelo título brasileiro. O Goiás que não perde há 4 jogos, vem de 3 vitórias consecutivas. Já o Flamengo vem de 17 jogos sem derrota. O Goiás que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Goiás não ganha do Flamengo desde 2014. Para esse jogo, vamos lá. Apesar do Goiás ter conseguido bons resultados nos últimos jogos, esse é aquele jogo que se o Flamengo quiser ainda brigar pelo título brasileiro, o Flamengo não pode tropeçar mais um jogo não. Eu vou de 2-1 pro Flamengo nesse jogo. Agora vamos falar do brasileiro da Série B, vamos falar de Grêmio e Vasco. O Grêmio no seu último jogo na Série B ganhou do Vila Nova. Já o Vasco, por sua vez, no seu último jogo na Série B perdeu do Brusque. O Grêmio que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G4, assim como o Vasco. O Vasco que tenta quebrar 2 tabus nesse jogo. O Vasco não ganha do Grêmio desde 2018 e nunca venceu o Grêmio jogando dentro da arena. Esse jogo, vamos lá. Um duelo que é assim, quem ganhar vai estar com acesso encaminhado, quem perder vai estar com acesso ameaçado. Os dois times estreando o treinador, o Grêmio que vai ter a volta do Renato Gaúcho, já o Vasco a volta do Jorginho. Como o Vasco não passa aquela confiança fora de casa com relação aos jogos em São Januário, eu vou numa vitória do Grêmio para esse jogo. Eu vou de 1-0 pro Grêmio. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites, espero que você deixe os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!